Olá, sou Sônia Umbelino, especialista em medicina interna e vim hoje aqui falar para vocês de outros benefícios que muita gente não sabe do Whey Protein. Sim, o Whey Protein não é feito só para quem faz academia, não é feito só para ganho de massa magra. O Whey tem inúmeros benefícios, principalmente no emagrecimento, no controle até do diabetes, da resistência à insulina, otimiza o sistema imunológico. E aí eu vou explicar ao longo desse vídeo como é que o Whey atua, o que é o Whey. E ao final eu vou dar uma dica super fantástica de como você escolher o melhor Whey e a melhor forma de utilizá-lo. Então fique ligado até o final. Então, vou explicar para vocês o que é o Whey Protein. O Whey Protein ele é um derivado do leite, tá? A sigla dele significa peptídeos do soro do leite. Então ele é extraído no processo de fabricação do queijo, onde se retira a caseína, que é 80% da proteína do leite, e restando os 20%, que é o Whey Protein. E aí, por que esse Whey Protein é tão bom? Porque ele é rico com as melhores proteínas existentes no leite, como as imunoglobulinas, lactoferrinas e uma série de outras proteínas que vão servir de fontes extremamente balanceadas para o nosso organismo absorver. E por que as proteínas são tão importantes para o nosso corpo? Porque as proteínas ela é a matéria-prima de todas as estruturas internas. Por exemplo, o colágeno. Você sabia que o colágeno é um tipo de proteína? Então, a proteína ela é formada de aminoácidos, que são estruturas pequenininhas, semelhantes a pérolas, e a proteína seria o colazinho de pérolas todo montado, que o nosso organismo, ao absorver esses aminoácidos, montam as estruturas dentro dele. Então, como eu falei, colágeno, fibra muscular, anticorpos, hormônios e muitas outras substâncias dentro do nosso corpo que são feitas de proteínas, inclusive nossas células. Então, o Whey, na verdade, ele foi criado inicialmente para idosos, devido à perda de massa muscular, que o envelhecimento leva a essa perda, e crianças de baixo peso intolerantes ao leite. Tá? Então, na verdade, o Whey é um grande complemento alimentar. Só que aí caiu no gosto das academias, dos praticantes de musculação, porque realmente ele tem um efeito muito bom na perda de gordura e no aumento de massa magra, e de certa forma isso foi ruim porque vulgarizou o Whey e criou-se até um preconceito da população em geral em torno do Whey. Mas eu estou aqui para exatamente tirar essa ideia da cabeça de vocês. E aí, o que é que proteína tem a ver com emagrecimento e manutenção do peso? Vamos lá. O Whey, ele tem algumas características muito importantes. Primeiro, ele estimula um hormônio chamado colecistoquinina, que é um hormônio responsável pela saciedade. Então, ele já age saciando a sua fome. A segunda coisa do Whey, que saiu um artigo publicado agora recentemente em 2014, é que o Whey estimula um hormônio contrário à insulina. Lembra que a insulina é aquele hormônio que é liberado pelo pâncreas quando a gente come algo. E a insulina é um hormônio armazenador. Vai pegar a glicose que está no sangue e armazenar dentro da célula. Se a gente não estiver gastando energia, esse acúmulo vai para as células de gordura e aumenta então a gordura corporal. Então o Whey, ele estimula o peptídeo glucagon-like, que é o contrário da insulina. Então ele freia o pico de glicose pós-prandial. Pós-prandial significa após uma refeição. E ele diminui o índice glicêmico dos alimentos. Índice glicêmico é utilizado para medir o tanto de glicose que aumenta no sangue quando a gente ingere um determinado alimento. Então, aqueles alimentos que têm um índice glicêmico alto vão estimular muito a insulina e, consequentemente, você vai engordar. E aqueles alimentos com índice glicêmico baixo, eles vão alimentar a célula, não vão fazer pico de glicose e não vão levar o aumento da gordura corporal. Por isso, o Whey ele é tão importante nos processos de emagrecimento. Utilizo muito em pacientes que têm resistência à insulina e até mesmo diabéticos. Então, quem pensa que o Whey engorda, tire isso da cabeça, porque isso é um mito. O Whey é uma das melhores fontes de colágeno para o nosso corpo. Lembrando que o colágeno é o principal constituinte da pele. Com o envelhecimento, ele vai sendo degradado aos poucos e a pele vai perdendo o vício e a firmeza. O colágeno é importante também para as cartilagens.
é importante para os olhos e importante para os neurônios e ossos. Então, o whey é fonte de proteína para todas essas estruturas. Outra coisa que muitas pessoas não sabem é que o whey melhora muito a imunidade, otimiza muito o nosso sistema imunológico. E de que forma o whey faz isso? O whey ele é rico em peptídeos, que são pedacinhos, fragmentos de proteína, que estimulam a proliferação de bactérias boas. Essas bactérias elas vão competir com as bactérias nocivas, elas vão estimular a produção de complexo B, que é super importante para a memória, para o aumento de massa muscular e para o metabolismo em geral. E além disso, eles vão inibir toxinas que têm um potencial cancerígeno. O whey também é muito rico em um aminoácido chamado glutamina, que é essencial para o sistema imune. A glutamina é muito importante para a saúde intestinal. E o whey também é rico numa substância precursora da glutationa. A glutationa é um dos mais potentes antioxidantes que existem no nosso organismo. Então, ele é fundamental para quem deseja melhorar o sistema imune. Então, para quem não sabe, o whey, além de ser indicado para pacientes obesos, diabéticos, ele é muito bom para ser utilizado em pacientes hipertensos. Sim, isso mesmo, o whey ele auxilia no controle da pressão arterial. Como? Ele inibe uma enzima chamada enzima conversora da angiotensina, que é o mecanismo principal de ação de muitos medicamentos antihipertensivos. Então, na verdade, o whey ele tem uma potência de 25% de drogas como o enalapril, que são muito utilizadas para o controle da pressão arterial. Além disso, o whey ele é muito rico em triptofano, que é um aminoácido precursor da serotonina. Lembra? É o hormônio que melhora o humor, melhora o sono, a disposição. Então, o whey também pode agir como um antidepressivo mais natural. E por fim, eu vou falar do que todo mundo já sabe, que é a ação do whey em prevenir o catabolismo. O catabolismo é a perda de massa magra. Além disso, o whey otimiza o ganho de massa muscular. Como? O whey ele é riquíssimo em BCAA, que são os aminoácidos de cadeia ramificada, principalmente um chamado L-leucina, que estimula uma via de sinalização celular chamada mTOR. Essa via é responsável pelo crescimento, síntese proteica e aumento do músculo. O whey ele é fonte de aminoácidos essenciais, que são aqueles aminoácidos que infelizmente o nosso corpo é incapaz de fabricar e a gente deve supri-los de fontes externas. Pode ser proteínas que existem na natureza, carne, frango, peixe, ovo. Porém, o whey ele tem um valor biológico superior ao ovo, que é o utilizado como padrão. O valor biológico do ovo, para quem não sabe, é 100. O do whey é 104. E o que é esse valor biológico? É a capacidade que o corpo tem em absorver esses aminoácidos e construir proteínas. Existe um conceito novo chamado REP. REP é a relação de eficiência da proteína. O que é isso? É a relação entre o ganho de peso por massa magra e a quantidade que se ingere de proteína. Então, o whey é a substância que tem o maior REP existente. Então, realmente não há dúvidas que o whey aumenta muito a massa magra, ajuda na redução do peso, na perda da gordura e, como eu já falei, inúmeros benefícios que vocês viram. Agora fiquem ligados que eu vou dar a dica. Então, para eu falar das dicas, primeiro eu vou falar dos tipos de whey que vocês vão encontrar no mercado. O primeiro, o mais antigo, é o concentrado. O whey concentrado, ele não é puro, ele apresenta, além das proteínas, gordura, carboidratos, ele não é quebradinho, então é um whey que a absorção vai ser mais lenta e vão conter outros nutrientes que talvez não sejam interessantes. O segundo é o isolado. Então, todas as vezes que vocês virem o whey isolado, é porque é somente o whey, só existe proteína. Não tem gordura e não tem açúcar. Então, ele é um whey de qualidade melhor, mais puro. E uma outra característica do whey é ele ser hidrolisado. Hidrolisado é quando ele já é previamente quebrado e aí o organismo absorve muito rapidamente. Isso aí é muito bom para a gente, porque rapidamente esse nutriente chega às células
e estimula a síntese proteica e a formação de estruturas importantes para a gente. O melhor whey é aquele que é isolado, hidrolisado, que não apresenta edulcorantes artificiais, como adoçantes ruins, por exemplo, a sucralose. Geralmente são wheys à base de xilitol, talmatina, adoçantes mais vegetais, mais naturais. E aqueles wheys que passam por processo de microfiltração, ou seja, que no seu processo de fabricação não tenham sido submetidos a altas temperaturas. Isso porque as temperaturas elevadas desnaturam as proteínas e aí os aminoácidos perdem a sua funcionalidade. Bom, e aí, como que você vai usar o whey? É lógico que essa orientação ela é personalizada, tá? O correto é você procurar um médico ou um nutricionista que vai avaliar os seus objetivos e necessidades individuais. Mas, de um modo geral, se o whey for utilizado na atividade física, ele pode ser utilizado como um pré-treino, podendo ser utilizado apenas com água, em torno de 1 hora antes do treino. Ele pode ser utilizado como pós-treino imediato, aproveitando a janela metabólica. Lembra que eu já postei um vídeo sobre isso? Aproveita lá e dá uma olhada. Então, como é hidrolisado, ele vai ser rapidamente absorvido e logo ele vai entrar no músculo. Então, no pós-treino é interessante que o whey seja misturado a um carboidrato, de preferência uma fruta com índice glicêmico alto, como a banana, e se quiser jogar o mel também pode colocar, porque você vai entrar aí na parte de janela metabólica e se você quiser fazer hipertrofia, esse é o momento ideal. Se você deseja utilizar o whey mais como um suplemento para seu sistema imune, melhorar a sua pele, você pode usar em torno de 1 vez ao dia, como opção de lanche ou ceia, ok? E se você deseja utilizar o whey para emagrecer e auxiliar na sua manutenção do peso, olha lá que esse aí é uma pérola. Você vai utilizar o whey imediatamente antes das refeições. Sim, lembra que eu falei que ele freia o pico de glicose após a alimentação? Então essa vai ser a ação principal do whey, reduzindo o índice glicêmico dos alimentos, lhe dando saciedade e auxiliando no emagrecimento. E além disso, você pode utilizá-lo como ceia, já que ele não aumenta a insulina e vai fazer com que você não engorde à noite. Então, como vocês viram, foram dicas muito preciosas, realmente pérolas, que eu desejo do fundo do meu coração que vocês aproveitem ao máximo. E aí, fiquem ligados que vem mais novidades por aí. Um beijo e até o próximo vídeo.